O seu Share Jornal Digital apresenta Coluna Digital Papo Reto com Carlos Neyer. Pessoal, como é que vão todos? Tudo bem? Estou aqui iniciando a 6ª edição da minha coluna no Share Jornal de Venâncio Aires, a qual fui convidado para fazer uma coluna toda semana. Inicialmente começou nas segundas, agora estou publicando ela aos domingos. Então, pessoal, eu queria explicar brevemente uma coisinha. Muitos vão ver que eu criei uma playlist no canal dos Trechirus chamado Papo Reto Share Jornal de Venâncio Aires. Apesar do canal se chamar Os Trechirus, né, que é o conjunto do meu pai que eu administro, dentro do mesmo canal nós temos subcanais, que a gente chama de playlists. Então, por exemplo, eu tenho um subcanal dos artistas parceiros, eu tenho um subcanal que eu criei chamado Selo Os Trechirus. Eu tenho um subcanal, uma playlist que eu criei chamada Música Alemã, né, onde eu coloco as músicas alemãs de autoria do meu pai, gravada pelos Trechirus, e algumas músicas do folclore alemão. Enfim, e esse canal eu demorei 5 anos para chegar a 7.000 inscritos. Então, na verdade, eu só fui chegar a 1.000 inscritos no canal faz 5 meses. Após ter chegado aos 1.000 inscritos, aí foi rapidinho. Estou tendo assim cerca de 1.500 novos inscritos no canal dos Trechirus. Então, outro dia eu fui ver lá os comentários e alguém comentou na playlist da minha coluna Papo Reto com Carlos Neyer, do Share Jornal Digital. Mas esse não é o canal dos Trechirus? Só que dentro do nosso canal, né, dos Trechirus, eu tenho subcanais. Então eu tenho a minha playlist do Share Jornal Digital, onde eu publico a minha coluna semanal do Share Jornal Digital lá de Venâncio Aires, tá? E eu, Carlos Neyer, sou o administrador, eu faço o que eu quero, né? Não preciso estar pedindo autorização para o meu pai para criar uma playlist, até porque o pai nem sabe o que é isso. Eu vou ficar 1 ano explicando e capaz de não entender, né? Mas basicamente é isso. Playlist são subcanais, um outro canal dentro do mesmo canal, né? O principal ali é os Trechirus, as músicas dos Trechirus gravadas desde 1964 para cá, os videoclipes com LP, CDs e tal, shows ao vivo dos Trechirus, que eu vou e faço a filmagem, entrevistas do meu pai, depoimentos, né, do Chiru Bruno Neyer, que ele gosta de contar as histórias dele, do passado e tal. Então é importante levar a vocês esse esclarecimento. E infelizmente eu não posso agradar todo mundo. Agradar gregos e romanos é algo meio difícil de se fazer hoje em dia. Ainda mais que existe essa tal de esquerda, direita, centro. O pessoal tá bem, todo mundo diz que odeia política, mas tá todo mundo bem norteado, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro. Então as pessoas dizem que não gostam de política, mas estão bem fanáticas, né? Infelizmente, penso eu.
Enfim, eu procuro sempre, em todas as minhas colocações, em todos os meus comentários, buscar um equilíbrio. Equilíbrio de forças, equilíbrio de pensamento, de ideologias, né? Até porque eu não consigo, olhando a história da humanidade, entender porque, por exemplo, alguém é capaz de pegar em armas e lutar e morrer por seu país, né? Se dali a pouco esse mesmo país pelo qual ele lutou talvez deixe de existir, ou outras pessoas assumam o poder ali naquele país, e aquele país pelo qual ele lutou e morreu e defendeu, por exemplo, um pensamento mais conservador, deixou de ter sentido, pois, afinal de contas, ele morreu, o governo que defendia aquela filosofia de direita, conservadora, né, que perseguia as liberdades individuais e tal, deixou de existir. E aí tu morreu, quantos morreram por causa daquele pensamento daqueles líderes políticos? E tua vida se foi. Tu ganhou o quê? Aí eu fui patriota. Morri em defesa da pátria. Ah, que legal, parabéns. Quem é que está comemorando agora? Os vermes que estão comendo teu corpo. E quantos países levaram milhões à morte em guerras? Eu sempre gosto de citar Roma. Aquela Roma antiga, aquela mesma Roma que crucificou Jesus Cristo. Aquela Roma que era um grande império que subjugava outros povos, invadia outros povos e tinha uma das maiores expansões territoriais e militares daquela época. Após o nascimento de Jesus e crucificação de Jesus, 300 anos depois, Roma se foi, deixou de existir. Então, mesma coisa, por exemplo, a Alemanha nazista. Quantos milhares e milhares e centenas de adolescentes, jovens, adultos morreram em nome do que Hitler defendia? Para quê? Para deixar o seu país em frangalhos, completamente destruído, bombardeado a tal ponto de não sobrar um adulto e só sobrar crianças e idosos. Simplesmente as pessoas morrem em vão defendendo a ideia dos outros. Porque nem é a tua ideia, de repente tu nem pensava igual a Hitler, mas dali a pouco tu tá Heil Hitler, e marchando e e saindo caçar judeu e matar judeu, quando tu nem tem nada contra judeu, mas Hitler tinha. E por que tu tem que se envolver? Então, eu busco sempre, quando eu posso, o equilíbrio entre todas as coisas, Porque não é certo nós acabarmos nos envolvendo em disputas, em questões, em ideologias, em sonhos malucos de gente com sede de poder. Pessoas que lutam para chegar ao poder e quando lá
E quando lá essas pessoas chegam, elas vão nos manipular. Nos manipular porque a intenção delas é nos usar para se perpetuar no poder, continuarem poderosos, né? E precisam de quem? Precisam do pobre, precisam do eleitor, precisam de ti, votando nessa pessoa, né? E se alguma coisa acontecer, uma guerra, alguma coisa assim, é você que ela vai querer que seja alistado, que vire militar e que vá lá para o fronte de guerra e morra por ele. Por essa pessoa que só tem sede de poder e que representa algum país, uma nação, e que te convoca para as armas, para morrer em nome dos seus sonhos, que tu nem entende que sonho que é que esse líder tem, e de repente tu tá lá tomando um tiro na cabeça, ficando aleijado, brigando, se matando por causa de uma ideologia, de um sonho de outra pessoa, que às vezes nem tu entende por que essa pessoa te levou a isso. Ah, por que tu está lutando por isso? Por que morrer por isso? Ah, então eu acho que um dos maiores sonhos e que realmente se justificou foi o sonho de Jesus. Jesus, sim, esse sonhou e adotou e aceitou o sonho de Deus, do nosso Criador. Então o nosso Criador o colocou aqui no nosso mundo e ele precisava morrer na cruz para mudar o mundo, né? Para nos salvar. Isso sim é uma morte útil, né? Agora, morrer em nome de um país que dali a pouco até deixa de ser país, ou que dali a pouco perde uma guerra, ou que dali a pouco simplesmente deixa de existir como Roma, é completa tontice, completa estupidez. Não podemos embarcar no sonho dos outros, né, gente? É por aí. Então, o meu comentário dessa semana, em síntese, era esse, né? Eu tenho analisado muito sobre destino e a ação de Deus na nossa vida, né? O pai mesmo conta que quando ele estava se aproximando da data do aniversário de 15 anos dele, o vô e a avó, o Fata e a Crosmota, eles compraram um acordeão e botaram embaixo da cama lá. E de repente o meu pai fazendo arte, ali com 14 anos, aprontando horrores, né? Entrou para baixo da cama do vô e da avó e achou ali o acordeão que ele iria ganhar no dia do aniversário dele. Quando deram esse acordeão no dia do aniversário do meu pai, quando deram acordeão pro meu pai já sabia tocar. Porque todos os dias, quando meu avô e minha avó iam lá para a colônia, trabalhar nas terras, arar a terra e tal, na roça lá, o pai pegava escondido o acordeão e tocava e treinava e tal. Quando deram a gaita, ele já sabia tocar. E aí, coincidência? Coisas de Deus? Agora, com certeza absoluta, o fato de os pais, de repente, darem um acordeão para o filho e o filho pegar e já sair tocando, isso realmente impressionou os meus avós. E meus avós, então, entenderam que tem coisa aí, tem uma mão de Deus aí.
Então eles resolveram apoiar tanto meu pai quanto meu tio. E investiram e permitiram, porque eles podiam dizer, não, vocês não vão ser músico, música é coisa de vagabundo. Negativo, vocês vão trabalhar aqui na roça. Mas não, meu avô e minha avó apoiou o meu pai, meu tio, ao ponto ali de quando eles tiveram uma idade para poder virem morar em Porto Alegre, meu avô e minha avó permitiram, porque eles vinham morar em Porto Alegre para tentar a sorte na música, para se apresentar nas rádios. O pai conseguiu uma carta de um delegado lá de Panambi, recomendando a dupla, os irmãos Neyer, para o Paixão Cortes, e esse delegado era amigo do Paixão Cortes. Então, as coisas acontecem, né? E muitas vezes as coisas acontecem por uma ação divina, por uma ação de Deus. Não é só coincidência, não. Muito tem a mão de Deus nas coisas, né? Não sei se vocês entendem assim. Eu, pelo menos, entendo assim. Essa noite eu sonhei que eu estava fazendo uma palestra antidrogas. E eu já faço palestra há quase 25 anos, porque eu tive problemas com drogas na minha adolescência e na minha juventude. Eu tive mais de 25 internações. Eu tive uma overdose usando drogas. Eu morri durante 6 minutos. Eu passei cerca de 6 anos da minha vida internado dentro de clínicas e fazendas de recuperação. Mas graças ao bom Deus lá de cima, eu parei de usar drogas, fiz meu tratamento e senti o chamado para fazer shows, palestras. Como eu sou músico, né? Inventei essa história de show palestra. Acho que eu fui o primeiro no Brasil a começar a fazer show palestra. Então, e eu gosto muito de tocar para crianças, para adolescente. Então eu fiz uma musiquinha, fiz um rockzinho, Diga Não às Drogas, e fiz um filme, e comecei a fazer palestra, show palestra. Já fiz mais de 5.000 shows palestras em todo o Brasil. Passei 20 anos fora do Rio Grande do Sul. Só voltei agora porque o pai me pediu para mim administrar o Conjunto Os Três Chirus. Então eu tô aqui. Mas essa noite eu sonhei que eu fui convidado para fazer uma palestra, mas as pessoas estavam me usando. O governo estava me usando. Na verdade, o governo não queria que eu fizesse a palestra, o show palestra. Era quase 3 horas de duração o evento, e eu acho que eu falei uns 2, 3 minutos, né? Comecei com aquelas minhas técnicas de prender atenção, entrar na cabeça do adolescente, da criança. Dali a pouco, no meu sonho, né, veio alguém e me atrapalhou. Dali a pouco já veio uma autoridade lá, um vereador, um prefeito, sei lá o quê, e começou a convidar outros políticos para ir no palco e tal. Quando eu vi, minha palestra tinha sido totalmente destruída, né? Tudo que eu havia planejado para poder conscientizar os jovens naquele show palestra foi por água abaixo, no meu sonho. E aí eu tive então a ideia, ao me acordar, de botar aqui uma gravata, uma camisa e tal, ficar um pouco mais formal e falar o que eu estou falando hoje para vocês, tá? E também peguei um pedacinho aqui de uma música que eu gosto muito, principalmente quando eu era adolescente, eu cantava demais essa música, que é do Roberto Carlos. Para terminar aqui meu comentário semanal, tá? Um grande abraço a todos, paz, luz, saúde.
Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito. Eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou. E era algo tão divino, luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. La 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 Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço a todos. O Seu Share Jornal Digital apresentou Coluna Digital, papo reto com Carlos Neyer.